everybody, todo mundo nessa sexta-feira bacana, véspera de debate, véspera de eleição no Brasil, muita calma, muita harmonia, porque essas coisas não podem separar as pessoas. Boa noite todo mundo, muito obrigado pela audiência que vocês já estão entrando aqui na nossa live do Instagram e aqui na nossa live do Facebook. E hoje a gente tem um negócio bem interessante para falar para vocês ao som de Shake, 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 do KC and Sunshine Band. Por quê? Shake, Shake, Shake. Porque quando você balança, você quer uma pele firme e um corpo firme. Não é isso? Gracinha Monteiro, Lavínia, Paula Antunes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa live. E é isso, gente. Vamos balançar o booty, quer dizer, shake, shake, shake. Para isso a gente não quer ter flacidez corporal. E é sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Sou o Múcio Porto, cirurgião plástico aqui em Brasília e em Dubai. E a gente trabalha muito com flacidez corporal, com cirurgia, mas com alternativas legais. E é isso que eu vou falar para vocês agora, mas eu preciso tirar o KC and Sunshine Band, porque senão não dá pra falar. Muito obrigado, gente, de novo pela presença. Salete, Felipe Oliveira, Caixinhos, Rian, muito bem, Alexandre Augusto, é isso aí, gente. A live hoje é rápida porque está todo mundo excitadíssimo com o debate presidencial e eu não quero tomar o tempo de vocês. Né, Gabriela Ribeiro Coelho, querida, dá um abraço no Gil, que bom que você está aí. Amanda Silva, então, gente, ó, flacidez corporal é um negócio multifatorial. A gente tem várias lives aqui no nosso site, que é o www.mucioporto.com.br. Vai lá no nosso site agora e você vai se refestelar de tanta informação que a gente coloca para vocês nessa área da cirurgia plástica e da medicina estética e da autoestima, por que não? Porque isso que a gente faz é para resgatar a autoestima das pessoas. E lá no nosso site a gente tem várias coisas sobre flacidezes, tem lives, por exemplo, que a gente comenta sobre o papel da musculatura, que a gente precisa trabalhar também, porque também não adianta ficar só estimulando colágeno e tudo, né? Paty Anine, tem que malhar, tem que suar, isso mesmo, a gente precisa da musculatura. Mas a questão é que mesmo gente malhando, gente bem trabalhada a musculatura, também tem flacidez corporal. E a flacidez corporal tem a ver com gordura, mas tem a ver com pele também. Ou melhor, tem a ver com pele, mas tem a ver com gordura também. Numa dessas lives que a gente fez, eu coloquei lá a importância da gente trazer da profundidade para a parte mais superficial. Quer dizer, eu preciso de musculatura? Óbvio. Sem a musculatura não adianta a gente fazer plásticas e tratar colágeno, né, Carmen, né, Beth Rassi, bem-vindas! Marilu Rosa, muito bem. Mas hoje, gente, eu vou dedicar essa live para falar sobre o tratamento de flacidez, basicamente ligado a gordura e pele. E eu vou usar um termo que eu botei na chamada da live, que é um nome meio complicadinho, mas é fácil da gente lembrar, porque todo mundo está falando nisso o tempo todo, que é o ácido polilático. Isso aí, ácido polilático. Que diabo é isso? Ácido polilático é um componente, é um produto que a gente usa. Ele tem o poder de irritar, do ponto de vista benigno, os tecidos que a gente tem na derme profunda e lá na gordura. E essa irritação boa, ela vai fazer colágeno. A palavra mágica, colágeno. Todo mundo gosta de colágeno. Todo mundo gosta de massagem no pé, botox e colágeno, não é? Não é verdade? Colágeno é uma proteína, isso vem lá do grego, significa cola, e ela é a mais comum das proteínas que a gente tem no nosso corpo. Existe nos ossos, existe na gordura, existe para todo lado, inclusive na pele. E esse bacana desse ácido polilático, ele vai fazer então a estimulação desse colágeno. Mas por que ele faz essa estimulação nesse colágeno? Porque o ácido polilático ele tem uma degradação, quando a gente injeta no nosso organismo, ele vai ser degradado por enzimas, por várias coisas, e essa degradação ela vai passar por uma célula que se chama fibroblasto. Fibroblasto é uma célula que a gente tem para todo lado, principalmente na derme. E é a célula que produz essa maravilha que é o colágeno, mas também ele produz fibra elástica, glicosaminoglicano, várias proteínas que nos dão sustentação. E se você tem uma dificuldade na produção do colágeno pelo trabalho do fibroblasto, seja genética, seja doença, seja falta de ingestão de proteína, você vai ter uma flacidez. Ah, mas espera lá, né, Flávio? Né, doutor Daniel Delande de Goiânia, meu grande amigo? Mas eu malho, eu vou para academia. Quem nunca aí do outro lado, levante a mão, que nunca viu uma atleta nas Olimpíadas correndo pro salto de vara que não tem uma flacidez no bumbum?
É ou não é? Tô falando bobagem? Não tô falando bobagem. Porque, gente, é uma estrutura tridimensional. Pra gente não ter aquela flacidez do braço, aquele tchauzinho que a gente não gosta, flacidez de bumbum, flacidez na face, flacidez de coxa, a gente precisa ter, claro, musculatura, mas especialmente uma tensão no colágeno. E aí que entra o nosso amigo ácido polilático. O ácido polilático, ele é um tipo de produto que a gente encontra no mercado. Ele tem alguns nomes comerciais hoje já. O primeiro foi o Sculptra, todo mundo fala em Sculptra, é muito comum ainda no consultório, as pessoas chegam e falam, eu quero fazer o Sculptra, porque o Sculptra é um negócio novo, bacana. Gente, é dos anos 90. Bom, eu sou dos anos 60 e eu sou moderno. Imagina quem é dos anos 90 é super moderno, mas não é nada novo, né? Então hoje a gente tem opções no mercado, cada vez uma melhor que a outra. Hoje a gente tem a estrela do negócio aqui no Brasil, chama-se Eleva. Eleva é o nome comercial. Da mesma coisa que o Sculptra é o nome comercial de um produto que é o ácido polilático. Anota esse nome, ácido polilático. Cada vez mais a gente vai falar mais sobre isso, porque está cada vez mais óbvio e publicado e estudado a importância do uso do ácido polilático na estimulação da formação de colágeno. E aí que a gente vai entrar falando da flacidez. A gente já falou da importância do músculo e a gente vai bater na tecla da importância da estrutura do tecido gorduroso e derme profundo. O ácido polilático, ele é injetável. A gente compra do mercado, tem os representantes. A gente então, vamos supor, por exemplo, eu quero comprar o Eleva. Então o Eleva vem uma solução, eu vou diluir essa solução, eu vou preparar esse produto, geralmente 1 hora antes do procedimento. Aí eu vou chacoalhar aquilo durante mais ou menos 1 hora. Existe uma máquina que faz isso pra gente, graças a Deus. E aí eu vou embeber o pó do ácido polilático com esse troço que a gente injetou. É um tipo de diluente, é água destilada, é uma água para injeção. Para que a gente faz isso? Para a gente fazer com que a molécula desse ácido polilático ela fique encharcada, ou seja, que ela possa ser injetada no nosso corpo, abaixo da pele, sem causar tanta irritação ruim, eu quero uma irritação boa, mas principalmente sem fazer granuloma. Talvez a gente dá um Google aí agora, e você vai olhar lá, ácido polilático, pode fazer granuloma. Gente, granuloma pode aparecer com qualquer coisa que entra no nosso organismo, com prótese de mama, com gordura que a gente injeta para fazer uma liposcultura, com qualquer coisa que entra no nosso organismo. Então o granuloma é fruto da, vamos dizer assim, elaboração não tão bacana do produto que eu usei. Por isso, tem uma técnica para preparar o Eleva, que é o ácido polilático. Então, eu vou avaliar minha paciente. Eu vou dizer para vocês que as 3 mais comuns queixas que a gente vê no consultório são flacidezes. Aí eu estou falando de flacidez corporal. É braço, é aquela coisa não só do tchauzinho, mas gente, você que é mulher ou homem, mas principalmente mulher, por uma questão hormonal, por uma série de coisas, ou você lembra daquela sua irmã, ou daquela sua tia, ou da sua mãe, que tem aquela flacidez aqui na face interna do braço. Sabe quando você põe? Muita gente deve estar lembrando disso que eu estou falando, ou percebendo, talvez, né, lembrando de alguém, mas enfim. Sabe quando você põe um decote aqui, uma roupa de alcinha, e aí fica aqui no braço, aquele blu, 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 blu. Eu me lembro que eu fiz uma live há muito tempo, eu chamei do braço que derrete. É aquilo lá. É aquela flacidez, é aquela pele fininha que tem aquelas irregularidadezinhas, aquilo é a gordura que está perdendo a coesão desses glóbulos de gordura que a gente tem que dão a sustentação do tecido subcutâneo. Então, a mais comum que a gente tem enfrentado hoje é essa flacidez na parte interna aqui do braço. Sabe, as pacientes falam, olha isso aqui, eu não posso abaixar meu braço, eu só fico olhando, apontando para ninguém ver meu braço. Essa é a mais comum, gente. E nessa aí, me desculpem as pessoas que estão vendo, que talvez não concordem, mas isso independe da atividade muscular. Gente, é muito comum no consultório mulheres que fazem academia, que têm uma super atividade física, têm um tônus muscular legal, mas aí elas colocam o braço aqui próximo do corpo e fica aquele blá, 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 blá. Aquela causa é a queixa mais comum. A segunda queixa mais comum é a flacidez de bumbum. É isso aí, de bumbum. Ah, mas eu malho. Tudo bem, a malhação te dá musculatura, meu amor.
mas ela não te dá a tensão da gordura. Pelo contrário, gente, olha que coisa interessante. Às vezes tem pessoas, mulheres e homens, que estão lá na academia trabalhando glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, todos os glúteos, e estão forçando, mas tem uma flaccidezinha. Sabe por quê? Porque às vezes você trabalha demais a massa magra e você acaba perdendo a massa gorda, quer dizer, a massa gordurosa. E aí você desestrutura esse subcutâneo e vem a flacidez. É um inferno. Tem paciente no consultório que fala assim, credo, gente, o tempo é uma máquina de fazer alterações para a gente viver morando em clínicas de estética. Não acho não. O tempo é legal, a gente amadurece, a gente fica mais sereno, mas é óbvio, como o nosso carro, a nossa casa, a gente gasta, a gente usa, a gente degrada, então a gente precisa cuidar. Se você se importa, cuide, não é mesmo? Então, a flacidez que ela vem, segundo mesmo, né, doutora Kátia Batista, minha querida amiga, grande cirurgiã plástica, Ana Paula Nani, Andresa Oliveira. Gente, você malha, e você tá lá na academia e tá ainda meio molinho o seu bumbum. É a segunda queixa mais comum em relação à flacidez de corpo. O que acontece? Exatamente isso. Eu perco massa gordurosa e eu vou ter uma flacidez. Eu sou daquela geração que tomou todo o sol do mundo lá nos anos 70, 80, eu degradei meu colágeno, eu vou ter flacidez. E a terceira queixa mais comum em termos de flacidez é a flacidez na face interna da coxa. Levante a mão, assuma quem nunca teve aquele balangandã quando você vai correr e fica aquela face interna da coxa, blu, 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 blu. Aí, claro, depois vem as flacidez na face lateral da coxa, flacidez de panturrilha, flacidez de antebraço, flacidez facial. Mas quando a gente lida com flacidez corporal, a ordem é essa. Interno de braço, bumbum, interno de coxa. E aí vem a questão. Bom, mas você é cirurgião plástico, não é? Eu já ouvi falar que você é cirurgião plástico. Por que você não vai lá e corta, ao invés de ficar falando desse ácido complicado que ninguém entende o nome? Meu amor, é o seguinte, cirurgia plástica para a qual eu fui formado e que eu adoro, ela tira excessos de tecidos. A gente tira gordura e injeta gordura, mas a gente com bisturi, basicamente com as técnicas cirúrgicas, e eu não estou falando mal, isso é o óbvio do óbvio, o bisturi não trata a qualidade de tecido. Do mesmo jeito que fazer plástica de face sem um laser de gás carbônico, que a gente já comentou e vai ser a próxima live, você tem uma melhora da flacidez, da tensão, mas não tem a melhora da textura. E é aí que entra o nosso ácido polilático. Tá bom, para com essa enrolação, me conta como é que eu quero ver o debate. O ácido polilático ele pode ser usado de duas maneiras. Eu posso querer fazer volume ou eu posso fazer bioestimulação. O ácido polilático, mais uma vez, quero decorar, fala de novo. Ácido polilático, ácido polilático, ácido polilático, ácido polilático. Ácido polilático. Dependendo da forma que a gente prepara, eu vou bioestimular, ou seja, eu vou trabalhar a tensão dos tecidos. Não se esqueça, derme profunda e gordura, ou tecido subcutâneo. Ou, a segunda maneira, eu vou trabalhar como volumizador. Aff, Maria, que coisa complicada. Depende da concentração. Se eu tenho, por exemplo, vamos lá, bumbum, é o exemplo mais típico. Eu tenho uma flacidezinha, mas eu malho, eu tenho aquela musculatura, aquele bumbumzinho ali trabalhadinho. Mas eu tenho uma flacidezinha naquela cobertura, que é a gordura com a pele. Então eu tenho duas opções, aí vai depender do caso. Maioria das vezes, nas pacientes que malham, elas precisam de bioestimulação. É dar aquele acabamento. Você tem o volume muscular, você tem uma definição bem legal, mas tem a flacidezinha na pele que recobre o músculo. Então eu vou bioestimular. Quer dizer, eu vou estimular a formação de tecido. Que tecido? Fibra colágena, fibra elástica, glicosaminoglicano, um bando de coisa. Ou seja, eu vou estimular a formação de tecidos saudáveis que vão dar tensão àquela gordura e àquela derme profunda para dar o acabamento do bumbum. Para fazer isso, é o que a gente chama de um bioestimulador mais diluído, ou seja, de alta diluição, porque eu quero espalhar aquele tecido. Então eu vou diluir para que eu tenha uma ação um pouco mais global naquela área e que aquilo então haja numa área um pouco maior.
Por outro lado, se eu tenho um bumbum, tudo bem, você está lá na academia, você está malhando, você está fazendo tudo que o personal pede, você fica lá horas e horas naquela posição do bumbum para cima, fletindo aqui a sua coxa, a perna em cima da coxa, e volume não vem. E para piorar a situação, às vezes você malha tanto que você queima tecido gorduroso, então aquele voluminho que você tinha, você perde. Aí no caso, eu posso usar preenchedores, mas cada vez mais o famoso ácido polilático, eita nome bonito, né? Cada vez mais o ácido polilático pode ser usado como preenchedor ou volumizador. Aí a diferença vai ser que eu vou diluir menos. Aí vem aquela questão, né? Porque hoje tudo que se fala tem sempre uma dupla interpretação. Ah, esse safado, ele tá diluindo para ganhar mais dinheiro. Eu estou falando, quando eu diluo mais, eu tenho um objetivo de tratamento. Quando eu diluo menos, eu tenho um outro objetivo de tratamento. Então, para volumizar, eu vou diluir menos o tal do ácido palelático. E eu diluindo menos, eu concentro mais esse produto num determinado local. Então, ali vem mais colágeno, mais produção de tecido. E daí o que eu tenho? Volume, colágeno, bumbum. Braço duro. Vocês entenderam? Então, gente, assim, claro que sexta-feira não dá pra gente usar um pouquinho de bom humor, né? Porque é o dia bom. Mas a questão é que, primeira coisa, mais e mais, aqui eu quero deixar registrado, eu não estou forçando uma coisa. Eu não estou dizendo que só tem ácido polilático. Não. A gente tem outras opções. A policaprolactona, a gente tem a hidroxiapatita de cálcio, que o nome comercial é Radiesse, eu tenho o Harmonica, eu tenho o Elancê, tudo isso é bioestimulador. Mas cada vez mais, pelo menos na minha modesta opinião e experiência, me parece, e muita gente mundo afora, que o melhor bioestimulador chama-se ácido polelático. Ácido polelático, grave esse nome, porque o troço veio para ficar e veio para endurecer as coisas. Não é mais do que o mundo já está vivendo, estou falando de flacidez corporal. Então, ácido polilático, para resumir agora, é um bioestimulador, onde a gente pega um pó, um treco, tem nome comercial, pode ser Sculptra. Cada vez mais eu prefiro o outro, que é o Eleva. Eu não estou fazendo propaganda, mas eu falo isso no consultório, eu vou fazer em você o Eleva, porque é um direito do paciente saber, e é um dever da gente falar o que eu estou usando. Então, cada vez mais a gente usa o Eleva. Por quê? Porque ele é um ácido polilático mais concentrado em relação ao primeiro que a gente tem no mercado, que é o Sculptra. É lógico que tem gente que chega e fala, eu quero o Sculptra. A gente explica, o Eleva é a mesma coisa, mais concentrado. Não, mas não vem com esse negócio não, eu quero o Sculptra. Ok, a gente vai fazer o Sculptra. E aí, gente, para concluir, que é óbvio que as pessoas querem saber, é aquela história, tá bom, eu já entendi. Ácido polilático, ele trabalha a flacidez corporal. Como é que ele é feito e quantas vezes eu preciso usar? Primeiro, ele é injetado. A gente usa, eu vou lá, por exemplo, aqui no braço, ou no bumbum, ou na face interna de coxa, eu vou fazer 2, 3, às vezes 4 furinhos de cada lado. E por esse furinho, onde eu determino a área que eu vou tratar, eu vou entrar com uma cânula, fazendo movimentos assim de leque, sabe? Por que isso? Por que cânula? Porque a cânula, ela é uma agulha que não tem aquela ponta que corta, ela é uma ponta fechada, o produto sai pelo lado. Então, o trauma é menor, o risco de pegar um vaso e ficar roxo é muito menor e, principalmente, o risco de injetar dentro de um vaso, uma artéria, uma veia, é praticamente zero. Então, é absolutamente seguro. Por outro lado, a cânula, de um modo geral, elas são mais longas, então eu posso entrar e distribuir melhor. Por exemplo, vamos lá, eu vou tratar aqui a face interna do braço. Então eu faço uma picadinha aqui, uma ali, outra lá. Aí cada picadinha, eu entro com uma agulha, claro, para perfurar a pele. Aí daquele perfuraçãozinha, eu entro com uma cânula. E desse buraquinho eu vou fazer várias direções, porque eu quero o quê? Eu quero espalhar. Eu estou fazendo bioestimulação. Então são sessões que eu vou usar o ácido polilático diluído ou menos diluído para fazer bioestimulação ou volumização. Esse é o básico do negócio.
Como é que você faz? Precisa de anestesia geral? Não. Você chega no consultório, a gente vai delimitar a área. Claro, eu já te consultei, eu já te propus, você já viu resultados antes e depois, a gente te deu um informativo para você ler, babá. Eu estou falando o dia de fazer o procedimento. Você chega lá na nossa clínica, tanto aqui em Brasília quanto lá em Dubai, as enfermeiras vão te pegar, vão levar para tirar foto, porque sem foto não pode, e aí vão delimitar a área e botar um creme anestésico. O creme anestésico evita a dor da picadinha e te dá mais conforto. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu ainda sinto um pouquinho de dor. É óbvio, infelizmente não se tira toda a dor, mas se tira em torno de 80%. É muito mais confortável do que só com gelo, essas coisas assim, como se faz lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil e lá em Dubai a gente usa muito creme anestésico. Então entrou, botou o creme anestésico. Daqui 40 minutos, 1 hora mais ou menos, a enfermeira vai te levar para outra sala, tira o tal anestésico e aí eu entro. Pé! Chegou lá o bonitão. E aí a paciente fala, eu gosto sempre de dizer, olha, calma, esse troço é tão bobinho, não tem uma dor horrorosa, é um desconforto. Dá pra fazer numa boa. Você prefere o quê? Você prefere ficar flácida ou prefere sofrer um pouquinho? O que na vida não tem preço? E geralmente o preço é dor. Dói pra nascer, dói pra viver, dói pra morrer. Mas só que não dói assim não. A gente realmente tem um resultado legal com esse tal de creme anestésico. Fora isso, não precisa grandes anestesias. A gente põe simplesmente o produto, eu ponho um pouquinho de anestésico no meio do produto e ponto final. Faça a tal do leque, vai para casa, põe gelo, acabou a história. A questão, gente, é que vai depender na bioestimulação, ou seja, eu vou tratar a flacidez que você tem numa determinada área, eu vou ter que avaliar o grau de flacidez, porque existem diferenças baseadas na genética e baseadas no seu estilo de vida. Por exemplo, eu sou de uma geração que a gente tomava muito sol. Você quer enviar? Não, Siri, eu não quero enviar nada. Para com esse negócio. Então, dependendo do tipo de vida, quer dizer, você tomou muito sol, seu colágeno está péssimo, você não ingere proteína, eu vou ter que repetir. Então, gente, basicamente é assim, casos bem leves, a gente faz uma sessão. Um pouquinho mais flácido, eu faço 2. Agora, os casos moderados a mais intensos, eu chego a 6 sessões. E especialmente bumbum. Eu sei que tem pacientes aqui que estão lá fazendo com a gente, de repente vai falar, não, mas ele me propôs 6. A outra pessoa vai falar, mas ele falou só 1. Isso chama-se, gente, avaliação médica. Basicamente, a gente precisa te ver, sentir o grau de flacidez que você tem e determinar a quantidade de sessões que você vai precisar. Porque também não adianta a gente fazer uma bioestimulação num nível mais ou menos e você fica bem mais ou menos. Importantíssimo deixar claro aqui, eu vou tirar toda a flacidez, você vai ficar firme que nem quando você tinha 15 anos? Não. Eu tenho paciente que já me falou, nossa, eu estou parecendo quando eu tinha 15 anos. Mas isso eu não posso, do ponto de vista científico, te propor. A gente tem estudos que mostram que há um ganho considerável da formação de fibras, incluindo colágeno, e que de modo você tem um resultado, assim, em termos de diminuição da flacidez, extremamente interessante. Dependendo, para terminar, dependendo do número de sessões que a gente faz e dependendo do grau de flacidez que você tenha, a gente vai ter um resultado que dure em torno de 2, 3, às vezes até 4 anos. Aí vem aquele comentário inicial, e aí, eu vou para casa, ficar lá deitada, leve, fagueira? Não. Aí você vai voltar para sua atividade normal, você vai fazer exercício físico, você vai ter uma dieta balanceada, etc, etc e etc. Mas além disso, eu sugiro a você que use 2 coisas. Proteja a sua pele com protetor solar e com cremes legais para estimular essa formação, essa hidratação da sua pele. Tem produtos que passam pela derme e fazem, assim, potencializam a formação do colágeno. Mas também você tem que tomar colágeno via oral. A gente tem várias lives aqui no site, que é o www.mucioporto.br, que falam sobre esse negócio do colágeno via oral. Isso é uma verdade científica, tem que usar. É misturado o verisol com colágeno marinho, com vitamina C, com ácido hialurônico, silício, blá, blá, blá. Você tem que tomar. Sabe por quê? Já falei isso também várias vezes, mas não custa nada a gente repetir. Depois dos 25 anos, começa a haver uma certa retirada, vamos dizer, o uso, a catabolização do colágeno que a gente tem, e geralmente o da pele, para tendão, para músculo, para órgãos.
especialmente depois dos 30, veja bem, você vai perder de 1 a 2% de colágeno por ano. Independente dos seus hábitos de vida e da sua genética, você perde. Portanto, infelizmente é uma regra. Há uma expectativa de flacidez sim para todos nós. Portanto, fica aqui a dica. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Eu, como cirurgião plástico, né, Paola Barros, né, doutora Nira Farouk, Cirleia Maria Silva, Ramon Rocha, eu gosto sempre de falar isso, quer dizer, eu sou cirurgião plástico, eu adoro o que eu faço em cirurgia plástica, mas a gente não trabalha a qualidade do tecido, a gente não consegue trabalhar assim, aquela coisa da tensão inerente ao tecido. A gente tira excesso de pele, a gente trabalha assim, flacidezes, por exemplo, é muito comum no abdômen e tal, mas a cirurgia plástica a gente não trabalha a qualidade do tecido. E o inverso também é verdadeiro, quer dizer, só fazendo bioestimulação e há um excesso real de pele, indicação para plástica, também não funciona. Então por isso você tem que ir no seu cirurgião plástico para tirar essas dúvidas e ver, primeiro, o que é a minha flacidez? A minha flacidez é um negócio genético, é porque não sei o quê, ou porque eu tenho excesso de pele. Eu emagreci, eu fiz uma bariátrica, é por causa da pele que eu tenho, por causa da minha genética, eu preciso operar? Isso é muito importante, gente, porque eu tô aqui falando para vocês sobre bioestimulação, melhoria do tecido, mas eu já recebi pacientes que vieram e me disseram assim, olha, escuta, presta atenção, eu já gastei uma nota com estimuladores de colágeno, com máquina, não sei o que, e não adiantou, minha perna tá flácida, meu braço tá flácido, minha barriga tá mole, porque ali havia um excesso de pele. Por isso eu acho que entra a cirurgia plástica, é importantíssimo. Eu não estou fazendo reservas de mercado, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é o óbvio do lulante. Você tem que avaliar com alguém, escuta, isso aqui é excesso, tem como eu melhorar esse tecido com bioestimulação, creme, colágeno vioral? Ou eu tenho um excesso real de pele e eu preciso fazer o procedimento cirúrgico? Conta para mim. Aí a gente vai te dizer, não, você tem que tirar, você tem um excesso importante na sua raiz da coxa, você tem um excesso importante no seu braço, a gente precisa fazer uma lipo para tirar essa bola de gordura, cortar aqui na axila para tirar o lift, ainda fazer o baritate, tem outras opções. Esse tema que a gente está falando aqui do bioestimulador é para aquela paciente de uma flacidez moderada, talvez até um pouco intensa, mas que não tem excesso de pele. O seu cirurgião plástico, a sua cirurgiã plástica não vai conseguir te indicar uma cirurgia, porque ali é um processo intrínseco aos seus tecidos. Vocês entenderam? Não é uma indicação de ficar fazendo outras coisas. E olha, gente, infelizmente a gente está vendo muito isso hoje em dia. Está totalmente banalizado esse papo de estética médica. Um bando de gente está fazendo, um bando de gente por aquele negócio, tudo bem, dinheiro é bom, todo mundo merece, mas a gente tem que ter a honestidade de saber o que está falando. Não sou perfeito, não sou infalível, não sou melhor que ninguém, mas pela base que a gente tem na coisa de cortar e costurar, a gente consegue ter essa impressão se é um excesso real ou se a gente tem realmente essa coisa do tecido que não está legal e que a gente precisa estimular. Tá bom? Beatriz Lima, Valentina, minha filha maravilhosa, Silvia, Denise Guzman, sempre presente, muito obrigado. Cirleia Maria, meu rosto só kkkk, pois é, Cirleia. Daroncho Rocha, Ramon Rocha, Paula Barros. Gente, olha, eu agradeço muito vocês, a presença de vocês. Gosto muito de falar o que eu gosto de fazer. E aí a gente vai balançar o nosso esqueleto com Shake, Shake, Shake do KC and Sunshine Band. Ok? Nessa sexta-feira maluca, gostosa, legal. É isso aí, garotos e garotas. Amem-se, parem de brigar. E se você tiver uma, assim, vontade de saber se o seu colágeno tá ruim, se você tem flacidez ou excesso de pele, vai lá na nossa clínica de Dubai ou aqui em Brasília. Aliás, se você for na nossa clínica de Brasília, você vai concorrer a uma viagem para Dubai, com tudo pago, avião, hotel, e fazer um botox comigo lá em Dubai. Mas vai lá para saber se você precisa estimular sua pele ou fazer uma plástica. Se for estimular a plástica, o nome é ácido polielástico. Beijo, boa semana, tudo de bom para vocês, tchau!